Passa ao primeiro secretário para a leitura do versículo bíblico. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente, direi, alegre-se. Invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2025. A deliberação da ata. Passa ao primeiro secretário para a deliberação da ata. Senhor presidente, não há ata a ser deliberada nessa sessão. Passa ao primeiro secretário para a leitura do expediente do dia. Solicita a inclusão de seguintes matérias. Voto de congratulação, número 90/2025, de autoria do vereador Leandro Ferraz. Solicito o voto de congratulação a ser destinado a cada um dos 12 integrantes que compõem a chapa 1 das eleições comunitárias de Cidade Continental, setor Ásia, onde sagraram-se vencedores no pleito ocorrido no dia 31/8/2025. Voto de congratulação, número 91/2025, de autoria do vereador Antônio Carlos Ceá. Voto de congratulação ao senhor advogado pelo excelente trabalho prestado à sociedade serrana. Voto de congratulação, número 92/2025, de autoria do vereador Jorge Guanabara. Voto de congratulação em homenagem ao Dia do Panificador, que foi comemorado em 8 de julho. Projeto indicativo de número 141/2025, de autoria do vereador professor Rudinei. Institui como políticas públicas permanente e combate a enfrentamento à violência contra a mulher. Aplicativo Salve Maria, que auxilia nas denúncias e atendimento policiais de meninas e mulheres em situação de violência, em todo o município de Serra e da outras providências. Projeto indicativo número 142/2025, de autoria do vereador Jorge Guanabara. Institui o Giro Serra, Sistema Integrado de Compartilhamento de Bicicletas, Patinetes e Bicicletas Elétricas, no município de Serra, fomentando a mobilidade sustentável, saúde pública e eficiência urbana e da outras providências. Projeto indicativo número 143/2025, de autoria dos vereadores Leandro Ferraz, Jorge Guanabara e Wellington Alemão. Dispõe sobre a criação e a implantação do programa socioeducacional Jovem Monitores de Turismo no âmbito do município de Serra e da outras providências. Requerimento de audiência pública número 18/2025, de autoria do vereador Rafael Estrela do Mar. Solicita ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Serra a disponibilização da estrutura e dos recursos necessários para a realização de uma audiência pública com o tema Serra não é Pinicão de Vitória, dignado para o dia 30 de setembro de 2025, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Indicações de número 4.569 a 4.623
de diversos vereadores. Expediente encerrado. Expediente encerrado. Passa ao primeiro secretário. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Jefinho Balneário. Presidente, boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, nosso público aqui da galeria presente e todos os internautas aí também através das redes sociais. Quero também aqui parabenizar o meu amigo Flávio Serri. Parabéns, meu amigo, por você ter vindo nesta casa, nos prestigiar hoje com a sua ilustre presença. Flávio Serri sempre foi um parceiro, amigo. Desde que entrei na vida política, ele sempre procurou nos ajudar e sempre orientar da maneira correta, da forma de ser um cidadão e ser um político batalhador e lutar no dia a dia pela população da nossa cidade. Se quer que, para montar um partido como Flávio Serri, no estado do Espírito Santo não tem. Esse é diferenciado. Podia até dar consultoria e dar aulas, né, para muitos partidos aqui no nosso estado. Então, meu amigo, parabéns, estamos juntos. É um cara que eu aprendi a gostar muito. Nós somos amigos. A política, ela não pode, independente que ele não esteve junto com a gente, montando partido junto com a gente, mas a amizade, a gente, quando precisa, a gente liga para ele, continua nos orientando, conversando com a gente. E isso é muito importante, que tomar atitudes na política não é fácil. Mas como tem pessoas experientes, como o Flávio Serri, para nós é um grande, assim, a gente fica muito feliz, né, de ter Flávio Serri aí nos orientando quando a gente precisa. Obrigado, Flávio. Grande abraço. Concede a palavra, presidente. Concede a palavra. Com a palavra, vereador Pequeno. Boa tarde a todos. Boa tarde aí aos internautas. Quero aqui saudar o nosso amigo Flávio Serri, que é o grande parceiro, um grande companheiro ali. A gente já tem essa jornada aí desde 2008. Né, Flávio Serri? Viemos pelo PRB, depois pelo PR, 2016 pelo PSD, 2020 pelo PL e agora pelo PSD. Obrigado, meu irmão, por tudo, por essa oportunidade que você me deu aí, por eu ser vereador nessa casa hoje. Um abraço, boa noite a todos. Com a palavra, vereadora Andréia Duarte. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso presidente, a galeria e os demais que nos assistem nos nossos canais de transmissão. Quero aproveitar essa tarde e parabenizar o nosso amigo Flávio Serri e registrar a presença dele aqui, uma pessoa de extrema relevância para essa casa. Aprendo muito com o Flávio Serri todos os dias e que você possa, Flávio Serri, entregar o seu melhor para a nossa cidade. Tá? Muito obrigada, boa tarde. Quero registrar o aniversário da Carol, que é da minha mídia, e é até estranho dar parabéns à Carol, porque como ela é responsável pela mídia, todos os parabéns é ela que dá, que ela faz na mídia junto comigo. Então, hoje nem pude chamá-la para poder fazer o vídeo com ela. Então, quero deixar registrado aqui, Carolzinha, parabéns pelo seu aniversário, muito obrigado por ter escolhido estar ao meu lado e que possamos trilhar longos caminhos, entregando bons resultados para a nossa cidade. Dávila também faz aniversário hoje, doutora Dávila, parabéns, e que vocês possam realizar os sonhos de vocês e que estejam sempre alinhados com os sonhos de Deus. Feliz aniversário para vocês e contem sempre comigo. Um beijo. Com a palavra, vereador Rafael Estrela do Mar. Boa tarde aos nobres colegas, ao nosso presidente Saulinho e todos os componentes da mesa. Também quero dar boas-vindas ao nosso amigo Flávio Serri. Flávio, eu não sei se você vai se recordar, mas em 2006, quando eu iniciei minha trajetória política como líder comunitário, você já estava na política e junto naquela oportunidade com o Sérgio, e nós fizemos uma caminhada junto em José de Anchieta, e naquele período eu já sonhava um dia ser um vereador, com 18 anos de idade. E eu quero te parabenizar que você sempre me motivou, sempre incentivou, e seja bem-vindo a essa casa, tá? Você tem muito a contribuir com o nosso município. Deus te abençoe, Flávio Serri. Com a palavra, vereador Paulinho Churrasquinho. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores.
e vereadoras dessa Casa de Leis. Quero cumprimentar aqui também meu amigo que está aqui na galeria, meus amigos que estão acompanhando aí, e também cumprimentar aqui o Flávio Serri, né, que tive também a oportunidade de conhecê-lo ainda em 2004, na eleição do meu amigo Saulo, que está ali na galeria, e eu tratei muito com o Flavinho naquela época, que estava ajudando o Saulo naquela primeira eleição, e aprendemos muito ali naquele desafio, naquela primeira eleição de 2004. Nem imaginava que eu seria candidato algum dia, e Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje e receber Flávio Serri aqui nessa Casa de Leis e cumprimentar e dizer que seja muito bem-vindo, meu amigo aqui, sempre. E, senhor presidente, eu quero dizer que ontem eu estive na Secretaria de Serviço, mais uma vez, levando algumas demandas que a gente tem conversado com o secretário, e a gente sabe que a cidade da Serra é um desafio enorme, e a gente não pode cansar de dialogar, porque essa é a nossa missão, dialogar, e até uma fala do nosso presidente, né, que nós precisamos manter na política o diálogo, né, o caminho é o diálogo. E eu estive lá falando com o secretário a necessidade, a importância da gente fazer o desacionamento do córrego Dr. Robson, e aí ele me disse que está terminando em outra comunidade, e agora, por uma semana, 10 dias, estará iniciando na comunidade o desacionamento do nosso córrego Dr. Robson. Também tratamos dos paliativos das ruas Ceará, Rua Alpínia, e aquela rua atrás da Escola Viva, e a Rua Teoflotone, no Bloco B, que o secretário também se comprometeu a estar atendendo a gente dentro de uma semana, 10 dias. E a manutenção da nossa praça, que é a continuidade da pintura da quadra, ali da base também, a reforma da base, ele se comprometeu também, está iniciando no dia 29. E a iluminação atrás da rua do Rede Show, ali a continuidade da rua Colatino. Então, quero agradecer ao secretário por ser sensível às nossas demandas, agradecer ao prefeito Everson Meirelles, né, por estar atendendo às nossas solicitações, e agradecer a população pela confiança no nosso trabalho, porque nós vamos continuar firmes, trabalhando, lutando e sendo a voz da população aqui no nosso mandato. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Conselho de palavra, presidente. Com a palavra, vereador Pastor Dinho. Senhor presidente, boa tarde aos nobres colegas, boa tarde àqueles que nos assistem aqui presencialmente, também pelas redes sociais. Quero também cumprimentar a Flávio Serri, seja bem-vindo. Sei que você tem uma história nessa cidade e não quero deixar passar batido aqui os meus cumprimentos. Senhor presidente, trago boas notícias e por isso quero ler aqui essas boas notícias. Como vocês sabem, eu faço um enfrentamento e uma das minhas áreas de atuação na política é contra a pedofilia, é contra os maus tratos de criança, principalmente assédio e abuso sexual infantil. E sempre venho denunciando nessa casa aquilo que podemos denunciar e que não podemos denunciar, nós tratamos nos bastidores com a DPCA. E meses atrás eu fiz uma denúncia aqui de um enfermeiro da Serra que havia dado uma palestra em uma escola aqui também da Serra, não uma palestra, na verdade deu ali uma aula de sexo, né, para as crianças. E esse infeliz, ele disse que não era para deixar o leitinho cair no chão, porque o leitinho era muito gostoso. Lembrando que ele estava se referindo a crianças de 12 a 14 anos de idade. E, obviamente, eu fui ao Ministério Público, denunciei para a polícia, fizemos boletim de ocorrência junto com a família, demos todo o suporte para a família. E ele não gostou, né, da minha denúncia. Eu acho que ele não tinha encontrado um homem ainda para confrontar o mau caratismo dele e decidiu me denunciar e me processar. Eu quero só ler parte da manifestação do juiz.
Diz, portanto, seja na rede social, na Câmara de Vereadores, as manifestações requeridas não individualizam o autor do ponto de torná-lo conhecido ou de associá-lo diretamente às denúncias do requerido para que alega possuir. Vamos lá. Além disso, os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, isso aqui para nós, em dias onde nós vemos a Constituição Federal sendo rasgada, onde nós vemos o nosso próprio prefeito entrando com um liminar para impedir vereadores de fiscalizar, vemos aqui um alento, vemos aqui um ponto de respiro e um juiz se posicionando, dizendo que nós, né, temos prerrogativas e que elas são invioláveis. Então, eu quero agradecer aqui ao juiz, né, não o conheço, não sei quem ele é, não por me defender, mas por defender a Constituição. E dizer a todos aqueles que perseguem as nossas crianças, que ousam entrar nas escolas para dar palestras como essas nossas crianças, que eu estou aqui na Serra. E qualquer denúncia que chegar até mim, eu vou até vocês, vocês podem me processar, vocês podem me caçar. Vai ser vocês me caçando para me processar e eu caçando vocês para colocá-los atrás das grades. Muito obrigado, presidente. Passa ao primeiro secretário para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Emenda de número 59/2025, de autoria do vereador Teilto Valim. Os artigos 10, 11 e 12 do projeto indicativo número 32/2025. Emenda número 59/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 19 votos sim, nenhum voto não e um voto abstenção. Emenda aprovada. Projeto indicativo número 32/2025, de autoria do vereador Teilto Valim, dispõe sobre a obrigatoriedade da campanha Espírito Santense de saneamento, CESAM, de fornecer reservatório individual de água, caixas d'água para famílias de baixa renda, em função de interrupção no abastecimento de água que ocorre de forma indecorrente no município da Serra. Projeto indicativo número 32/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 18 votos sim, nenhum voto não e um voto abstenção. Projeto com emenda aprovado. Presidente, meu voto foi sim, não leio aqui não, tá? Emenda de número 42/2025, de autoria do vereador Paulinho Churrasquim. Suprime o artigo 8º do projeto indicativo número 50/2025. Emenda número 42/2025, em discussão, em votação.
Senhor presidente, 20 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Emenda aprovada. Projeto indicativo de número 50/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquim. Cria o programa Bolsa Enxoval no município de Serra e da outras providências. Projeto indicativo número 50/2025, em discussão. Em discussão, senhor presidente. Vereador Paulinho Churrasquim. Senhor presidente, eu peço o voto favorável a esse projeto indicativo, que tem como objetivo a criação do programa Bolsa Enxoval. Essa iniciativa busca atender as mães em situação de vulnerabilidade social em nosso município, oferecendo um direito essencial não apenas para as mães, mas também para garantir melhores condições de vida aos bebês. Ressalto que em alguns municípios do Estado, esse direito já é assegurado pelas prefeituras. Por isso, solicito a aprovação desse projeto para que o Executivo Municipal possa avaliar a viabilidade de implantar também em nossa cidade Bolsa Enxoval em benefícios às mães serranas. Então, peço aos nobres colegas o voto favorável a esse projeto importante para as mães da cidade da Serra. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação. Senhor presidente, 19 votos, 20 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto com emenda aprovado. Projeto indicativo número 77/2025, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro. Dispõe sobre as diretrizes para que o poder público municipal possa implantar instituições de longa permanência para idosos no município de Serra, destinado ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condições de liberdade, dignidade e cidadania, e da outras providências. Projeto indicativo número 77/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 17 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Encerrada a ordem do dia. Com a palavra, vereador professor Renato Ribeiro. Obrigado, nobre presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres vereadores, nobres vereadoras, boa tarde àqueles que nos acompanham através do YouTube, boa tarde também àqueles que nos acompanham aqui na galeria. Uma boa tarde especial para o meu amigo Jefinho do Balneário também. Quero cumprimentar aqui meu presidente, meu eterno presidente, Carlinho Pé Sujo, que fez e fará, vamos prever aqui, fez um trabalho muito bacana em Barcelona, e por isso é muito respeitado naquela região, foi candidato. As urnas, Carlinho, mostraram o quanto você é querido naquela comunidade. Quero cumprimentar meu nobre amigo, que está aqui também. Meu irmão, eu lembro ainda quando eu ia disputar a eleição a primeira vez, nós nos encontramos em alguns momentos, alguns conselhos você me deu, e encontramos novamente em 2020, e muitos dos conselhos que você me deu a gente levou para a campanha, e agora
Papai do Céu quis que fosse agora nosso momento aqui. E obrigado sempre pelos conselhos, pela sua experiência que você tem, né, a experiência que você tem na política. Como o Jefinho falou, montar partido é com esse cara aqui. Montar partido é com você mesmo. Então, cumprimentá-lo. E eu quero parabenizar a nobre vereadora Rafaela. Foi muito bacana ontem. Infelizmente, eu esqueci a chave do meu gabinete. E aí eu estava aqui, de camisa polo, de calça jeans, não pude, não pude participar, mas acompanhei. Foi muito bacana, tinha muita gente, tá? Muita gente aqui. Vi o nosso querido Serginho Vidigal também, alguns vereadores. Então, parabéns, tá? Pela sessão solene ontem. Foi sucesso, eu tenho certeza. Não estava aqui dentro, mas ali de fora eu acompanhei, tenho certeza que foi sucesso. Então, parabéns. Obrigado. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Cássia. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, na pessoa do nosso presidente, aos nobres colegas e aquele que nos assiste nos seus domicílios e aqui na galeria. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que esse vereador sempre foi e sempre será vereador de ruas, de ouvir o povo. E alguns meses atrás, eu vir para essa casa por intermédio de um transporte público que faz a linha de Nova Almeida a Putiri. Diga-se de passagem, uma vergonha para a nossa cidade de Serra, uma vergonha para o estado do Espírito Santo, tendo em vista as péssimas condições daquele transporte e, diga-se de passagem, usado por inúmeras pessoas, jovens, adolescentes, que precisam chegar nas suas escolas e muitos precisam trabalhar. E hoje não foi diferente, porque a nossa Constituição é clara em dizer que o poder emana do povo. E para que eu possa ouvir o povo, eu tenho que ir onde o povo está. E hoje eu fiz questão de vir novamente, por intermédio do transporte público, para ouvir ali as pessoas, os usuários e também os colaboradores, que tanto precisam de atenção. E aqui eu quero deixar claro que o que este vereador puder fazer em prol também da categoria, em prol dos usuários do transporte público, vocês poderão contar com o nosso mandato. Eu gostaria, por gentileza, se os colaboradores aí pudessem soltar o vídeo, se possível. Pessoal, hoje nós vamos para a Câmara de Vereadores de Transcol, para a gente ouvir o munícipe e, é claro, levar boas ideias para transformar ideias em projeto de lei. E é assim que nós vamos legislar na Serra. Valeu! Boa tarde. Isso aí, beleza. Bom, claro que muitas pessoas aqui não me conhecem, que não é meu amigo que estou comigo na Adélia. Meu nome é Antônio Carlos, eu estou vereador na Serra e nada melhor do que esse momento para eu conhecer vocês, deixar o meu contato para a gente trocar ideias e, é claro, projeto de lei. Lembrando que eu estou vendo muitos jovens aí, foi aprovado um projeto meu, a Serra terá a primeira faculdade municipal. Pois bem, e o que me trouxe muita alegria foi ouvir as pessoas. E aqui eu quero mandar um abraço para o meu xará Antônio Carlos. Antônio Carlos é um velho guerreiro aí do transporte público, hoje está aposentado, mas continua contribuindo muito. E ali nós trocamos ideia durante um bom tempo. E possa ter certeza, em especial os nossos jovens, usuários do transporte público, que nós vamos continuar trabalhando em prol de melhorias, tanto para a categoria, tanto para quem usa esse trabalho. E o mandato desse vereador certamente será nas ruas. Meu muito obrigado, presidente. E aqui eu quero mandar um abraço também para o Flávio Serra, meu amigo, meu irmão, que muito me ajudou, mesmo estando em outro partido, mas foi uma das pessoas que muito me aconselhou. Então, aqui eu quero deixar claro, quem ouviu o conselho desse rapaz, claro, com a orientação de Deus, vai ter muito a ganhar. Flávio, receba meu abraço, a minha admiração, você tem o meu respeito. Obrigado.
Passa ao primeiro secretário para a leitura dos vereadores inscritos. Vereadores inscritos, vereador Pastor Dinho, vereador Antônio Carlos Ceiá, vereador Rafael Estrela do Mar, vereador professor Renato Ribeiro e vereador Stefano Andrade. Com a palavra, vereador Pastor Dinho. Palavra concedida à vereadora Rafaela Moraes. Boa tarde a todos. Cumprimentar vocês que estão aqui na galeria, quem está aqui no plenário, os colegas vereadores e aqueles que acompanham pelos canais oficiais. Venho aqui hoje externar a minha gratidão a todas as pessoas que passaram por essa casa ontem e nos encheram de alegria por participarem da primeira sessão solene em homenagem ao médico veterinário realizada aqui na cidade da Serra. E acredito que tenha sido a maior sessão solene que homenageia essa profissão do Estado do Espírito Santo, se é que ela já aconteceu em alguma outra cidade. Dizer que isso daí é um trabalho de equipe, então eu quero agradecer a toda a minha equipe e até as pessoas que não são da nossa equipe, mas que também colaboraram de forma direta para que isso aqui fosse um sucesso, para que tudo tivesse muito lindo. Quero cumprimentar todos que estiveram aqui presentes na pessoa dos dois presidentes, ex-presidente e ex-presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Espírito Santo. Os dois estavam aqui presentes, doutor Marcos e doutora Virgínia. E quero cumprimentar todos os demais veterinários que passaram por aqui, dentre eles os veterinários, que a capitã de polícia militar, que é veterinária da cavalaria, o Yuri, que é do projeto do Jacarés, os veterinários donos de clínicas veterinárias, donos de clínicas que fazem exames de imagem das mais diversas especialidades. E dizer que aqueles que não puderam vir, porque a gente estava... na realidade, a gente estava competindo com o evento no mesmo dia de ontem, que foi o dia do médico veterinário, tiveram dois grandes eventos para médico veterinário. Um da Anclivepa e um do Conselho de Medicina Veterinária, e o nosso aqui na Câmara da Serra. Então, a gente passaram por aqui uma média de 200 pessoas, e dessas pessoas, algumas que seriam homenageadas, além dessas pessoas, não puderam vir por estar em emergência clínica médica e tiveram alguns problemas pessoais e familiares. Então, eu quero dizer que esse foi o primeiro movimento para médico veterinário aqui na Serra, mas eu mal consegui dormir já pensando num segundo grande movimento que nós faremos, se Deus quiser, no mês de outubro ou novembro, que em breve eu vou externar aqui com os demais colegas. Agradecer a todos que, obviamente, desejaram e mandaram mensagens de sucesso pelo evento, incluindo os vereadores Renato, o vereador Henrique Lima, que esteve aqui presente, e dizer que a nossa missão é levar a saúde única para a população da Serra. E faz parte dessa saúde única a presença de médicos veterinários nas equipes de saúde da família, porque muitas vezes a gente visita uma pessoa, um munícipe, que tem animais doentes e que não tem nem por onde começar a pensar como tratar aquela doença. E algumas dessas doenças, como a esporotricose, elas são transmitidas dos animais para as pessoas. Por isso, a gente precisa falar da medicina veterinária como um braço da saúde importante para a saúde única do Estado, da nossa cidade, e dizer que o mandato segue de portas abertas para sugestões de todos vocês, para que a gente continue apresentando um bom trabalho para a cidade da Serra. Obrigada. Mais uma vez, boa tarde aos nobres colegas. Hoje, espero que o Brasil tenha levado um choque de realidade. Nós estamos assistindo no Brasil a maior farsa jurídica já instaurada na história da nossa nação. E isso não sou apenas eu que digo, não é apenas o conservador que diz, não é apenas o patriota que diz, não é apenas o PL que diz, mas hoje nós ouvimos da boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal que aquele julgamento é uma farsa, não com essas palavras. Estamos assistindo aquilo que para uns é uma grande vingança, mesmo sabendo que o processo é ilegal, sem dizer que é imoral. Nós sabemos que a instância competente de julgar o presidente Bolsonaro e seus aliados, ainda que se tivesse cometido crime, não é a instância que está julgando-os nesse momento. E nós sabemos que os amigos do rei, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin,
aqueles que declaradamente são parceiros do governo Lula, são aqueles que estão julgando o presidente Bolsonaro. Aquele que vai julgar também é a vítima e também é o promotor de acusação. Lamentavelmente, a Constituição Federal ela foi rasgada e, infelizmente, a ideologia ela tem gritado muito mais alto do que a razão de cumprirmos a lei. Nós vemos nada mais do que um julgamento, repito, imoral e ilegal, porque não é competência do STF julgar o ex-presidente da República, ainda que se tivesse praticado crime. E, lamentavelmente, o que nós vemos são atores de uma novela, de um filme da ditadura, que após uma fala do presidente Lula, dizendo que se vingaria de todos aqueles que o julgaram outrora, mas o Lula não foi julgado por uma falsa trama golpista. Lula não foi julgado por argumentos sem fundamentos. Lula foi julgado porque ele foi o líder da maior quadrilha desse país, que coordenou o Mensalão, o Petrolão e a Lava Jato. Mas hoje o ex-condenado que foi colocado na rua pelos seus aliados, os mesmos que irão julgar Bolsonaro, ele se coloca em uma posição de privilégio e poder fazer vingança usando a Constituição Federal, ainda que rasgando-a. E hoje o ministro Fux se posicionou de maneira que nos dá um alento, de maneira que nos dá uma gota de esperança. O ministro Fux foi pontual quando disse que não é competência desse tribunal julgar esses indivíduos ao qual estão sendo acusados de crime, repito, que eles não cometeram. E mais uma vez, nós estamos aqui afirmando, e que o Brasil saiba, que a cidade da Serra saiba, que esse julgamento é um julgamento de uma perseguição ditatorial, é um julgamento ideológico. Pergunte aos juristas quais são os embasamentos jurídicos que eles têm para poder julgar um ex-presidente da República, se o foro seria o STF. Me diga se o mesmo juiz pode ser a vítima e pode ser também aquele que acusa. Me mostre onde está a tal minuta do golpe. Lamentavelmente, o que nós estamos assistindo é um grande circo, orquestrado e administrado por Alexandre de Moraes, que impôs o seu medo em todos os brasileiros. Falar de Alexandre de Moraes hoje é crime. Falar que Alexandre de Moraes é um ditador é crime. As pessoas têm medo, e é justamente isso que eles querem, que nós estejamos com medo. Então hoje, nós tivemos um tempo de refrigério, uma gota de esperança, em meio a tantas injustiças que o nosso Brasil, o nosso país vem sofrendo. E não falo apenas do presidente Bolsonaro, porque nós temos senhoras presas. Clezão foi morto, assassinado pelas mãos de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes carrega sangue em suas mãos, porque a PGR pediu a soltura de Clezão. O que nós estamos vendo e assistindo nos dias de hoje é a maior farsa jurídica da história desta nação. Mas hoje, repito e reafirmo, vimos uma gota de esperança. Um ministro do STF dizendo que esse julgamento é imoral, é ilegal. Disse ainda que esse julgamento é um crime de direitos humanos. Repito, não foi o pastor Dinho que disse, não foi um bolsonarista que disse, não foi um patriota que disse, não foi o PL que disse, não foram os aliados do presidente Bolsonaro que disseram. Foi um dos ministros do STF, e diga-se de passagem, um dos mais respeitados. Espero, sinceramente, que a história do país, no dia de amanhã, seja contada, e que nós nos lembremos, não apenas dos ditadores, mas lembremos também daqueles que se silenciaram diante dos ditadores. Não lembremos apenas daqueles que estão colocando o país nas mãos da ditadura, mas lembremos também daqueles que foram cúmplices da ditadura. E todos aqueles que se silenciam são cúmplices. Todos aqueles que não se manifestam são cúmplices. Porque enquanto senhoras são presas, enquanto Débora, que passou batom em uma estátua, recebe uma sentença de 14 anos de prisão, os chefes do narcotráfico estão nas ruas.
Os chefes do crime organizado estão nas ruas. Então, deixo aqui mais um registro nessa casa, para que no dia de amanhã os meus filhos possam dar um Google, procurar essa fala e perceberem que o seu pai, nos dias de guerra desse país, sempre se posicionou, sempre mostrou o lado que tinha. Alguém pediu uma parte? William. Boa tarde a todos. Depois de muito tempo, depois de 8 meses, a gente está vendo a nossa Constituição ela ser realmente respeitada. O ministro Fux, o único juiz de carreira que hoje nós temos no Supremo, ao decidir o processo do suposto golpe de Estado, que ele mesmo declara que nunca existiu golpe de Estado, porque golpe de Estado, sem você demover o chefe do poder, não é golpe de Estado. E ele fez uma decisão completamente processual, técnica, explicando ponto a ponto, sem influência política. Para quem não sabe, o ministro Fux ele foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Então, ela tinha tudo para defender aqueles que, ele tinha tudo para defender aqueles que hoje lá estão. E o voto dele, um voto solitário até então, um voto que, para quem assistiu, aprendeu muito, teve uma aula jurídica ali. Então, hoje, a gente viu que o dever do Supremo, que é proteger a Constituição, ele foi feito. Ao contrário do que temos visto nos últimos dias, que foi um monte de narrativa, um monte de questões políticas, julgamentos políticos, que independente de que lado a gente está, o direito ele é um só. Ele precisa ser respeitado, até mesmo para as próximas gerações que aí estão, poderem acreditar que existe justiça. Então, assim, a gente fica muito feliz com esse voto solitário, e que esse voto solitário, pastor Dinho, sirva para que abra a mente das outras pessoas, a mente dos próximos juízes que irão julgar. Porque até então a gente só ouvia um lado. E hoje a gente teve um juiz que bateu de frente, mostrou a realidade daquele processo, que é um processo de perseguição. Para quem ontem viu o voto do ministro Alexandre de Moraes, você viu que é um voto de indignação, de revolta, de raiva, onde ele mesmo fala no voto que ele teve a sua vida em risco. Como é que ele pode falar que tem a vida dele em risco por causa de um ex-presidente e julgar esse ex-presidente? Então, assim, não tem imparcialidade, não tem legítima defesa. Então, hoje, a gente levantou um fio de esperança de que a justiça pode voltar a retomar no país. Concede a palavra, vereador? Sim. Eu, primeiramente, quero te parabenizar, pastor Dinho, parabenizar também o nobre colega, doutor William, e complementar. Hoje, o ministro Fux trouxe um pouco de esperança para a nossa nação. Para quem é operador do direito, sabe que o duplo grau de jurisdição é um direito constitucional. E duplo grau de jurisdição esse que o nosso ex-presidente nunca teve. E aqui eu não vou nem entrar no mérito da esfera que ele está sendo julgado, que não seria, até mesmo pelo fato dele não ter mais foro privilegiado. Nós tivemos uma história semelhante anos atrás, e um ex-presidente que não foi julgado pelo STF. Então, isso, na verdade, não é nem lado A ou lado B, é fazer valer a nossa Constituição, que, na verdade, eu já não tinha mais esperança. Mas hoje eu ainda acredito que o país tem jeito e que essa nação ela é do Senhor Jesus. Meu muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Dinho. Pastor, concede a palavra. Sim. Boa tarde a todos. Cada cidadão serrano que nos assiste nesse momento, que nos assiste na galeria, aos nobres amigos vereadores. Em relação ao julgamento do presidente Bolsonaro, os olhos do Brasil e do mundo estão voltados para esse momento, por mais que nessa Casa Legislativa a gente fale sobre essas questões, mas é algo que impacta diretamente as nossas vidas. E quando a gente vê um voto, um posicionamento, como o do ministro Luiz Fux, a gente entende que a democracia no Brasil ainda respira. Ainda há esperança para a democracia desse país. Um voto sem ideologia partidária, um voto isento de um juiz de carreira, com embasamento jurídico,
de forma imparcial? Como dizer que o julgamento de Bolsonaro é imparcial, sendo que entre os juízes julgadores está Zanin, que era advogado de Lula? É subestimar a inteligência do povo brasileiro, achar que ninguém está percebendo isso. Está todo mundo vendo esse teatro que está acontecendo de um presidente que não cometeu crime algum, e a pergunta é, qual o crime cometido por Bolsonaro? Entendo que quem invadiu o Congresso e depredou tem que ser punido, sim, por dano ao patrimônio público, que já está contido no Código Penal. Agora, 14 anos de prisão para quem cometeu dano ao patrimônio público, a gente sabe que não é um julgamento isento. A verdade é que ter Lula na presidência é saber que a gente já vai acordar com uma notícia ruim. E, nesse momento, a gente precisa olhar para o futuro do Brasil e não levar a política como torcedor de futebol fanático que defende um time em qualquer circunstância. A pergunta é, que notícia boa tem vindo do governo federal? O maior cabo eleitoral de Bolsonaro hoje no Brasil é Lula, que deveria estar trabalhando para o Brasil, mas desde quando assumiu só sabe falar de Bolsonaro todos os dias. E pela sua incompetência, sabendo que não ganha a eleição, quer tirar de cena alguém que, disputando com ele, vai ser, através do voto popular, eleito, que é Jair Messias Bolsonaro. Por falar de notícia ruim do governo federal, moro de aluguel, como muitos no Brasil. E para você que mora de aluguel, uma nova lei foi aprovada essa semana, que encarece ainda mais o valor do aluguel no país. Só notícia ruim vindo do governo federal, mas ver esse voto de Fux nos traz esperança. Obrigado, pastor. Seja a palavra. Palavra concedida, Dias. Obrigado, nobre vereador Pastor Dinho. É notório, nesses meses que Vossa Excelência passa nessa casa, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Às vezes, muitos de nós aqui somos de direita, sim, inclusive eu me considero de direita, mas não temos, talvez, a mesma propriedade para falar como Vossa Excelência fala por fazer parte do PL. Eu, na minha opinião, nobre vereador, é difícil falar isso, mas eu creio que o presidente Bolsonaro será condenado. Eu não tenho esperança no voto de Zanin e de Carmen Lúcia. Mas o voto do Fux trouxe, sim, uma reflexão. Cabe agora ao Congresso, e eu cobro aqui dos deputados federais do Republicanos, o partido que eu faço parte, a cobrar o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos pautar a anistia, vamos cobrar dos deputados de direita, de centro-direita, mostrar para o STF a força do Legislativo, que é para isso que nós estamos aqui, seja o Legislativo municipal, estadual ou federal. Muitas das vezes aqui divergimos com lado A, lado B, aqui nessa casa, mas isso é democracia. Se não tivesse lado, nosso vereador William, seria ditadura. Então eu cobro os deputados republicanos, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que eu não conheço pessoalmente, espero um dia poder conhecê-lo. Paute a anistia e vamos mostrar para o STF a verdadeira força do Congresso Nacional. Obrigado, pastor Dinho. É isso. Obrigado aos nobres colegas por colaborarem com a minha fala. Eu quero apenas deixar o registro aqui para aqueles que ainda acreditam que o Brasil pode dar certo na mão de um cara com currículo igual ao do Lula. Para você que votou esperando picanha, se contente com a abóbora. Obrigado, presidente. A palavra, vereador Antônio Cássio. Presidente, com licença de fala. Fala permitida ao vereador Agente Dias. Obrigado, presidente. Presidente, a minha fala é rápida aqui. Eu só gostaria de parabenizar hoje uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha companheira Aline. Hoje é aniversário dela, presidente. Então, hoje eu não consegui passar o meu dia com ela por conta das agendas, mas eu queria desejar para ela um feliz aniversário, amor. Muito obrigado, tá, por você fazer parte da minha vida e dar forças aí para que eu continue esse mandato e também nas ruas, lá na Guarda Municipal. Muito obrigado. Permitida a palavra ao vereador Jefinho Balneário. Presidente, boa tarde a todos. Presidente, há uns 15 dias atrás,
eu estive em Cidade Continental, setor Ásia, que a comunidade, os moradores lá, estava pedindo que eu fosse lá dar uma olhada no CEMEI Dona Selma C&A. E chegando lá no CEMEI Dona Selma, eu encontrei, lá tinha a parte onde as crianças brincavam, era grama e não era coberto. Era tudo gramado, o parquinho, tudo certinho, mas não tinha cobertura. Quando eu cheguei lá agora, eu vi que fizeram uma cobertura nesse CEMEI Dona Selma. Mas o que eu fiquei, e a comunidade está preocupada, e aí foi com a situação que se encontra. As crianças hoje brincam, desce do escorregador, cai na poeira. Brinca no parquinho, está na poeira. As crianças parecem que estão num local brincando ali, num terreirão mesmo. Quando chega à tarde, estão todas sujas, porque não tem uma borracha no local do parquinho, não tem uma grama sintética onde não tem piso, porque com a cobertura a grama morreu. Então, assim, eu já entrei em contato com a nossa secretária, ela já mandou a equipe lá fazer uma vistoria, mas eu queria pedir a ela um pouco de prioridade na questão do CEMEI Dona Selma, porque as crianças estão brincando lá numa situação complicada. E aí o Sérgio Peixoto está aqui, poderia levar para ela uma prioridade, porque a situação lá realmente está lamentável com as nossas crianças do CEMEI Dona Selma, no setor Ásia, em Cidade Continental. Eu acredito que fazendo lá, botando um emborrachamento em volta do parquinho, botando lá uma grama sintética, batendo um piso, vai resolver o problema que está lá. O que não pode é continuar do jeito que está lá, porque realmente está lamentável a situação. O nosso prefeito Everson, tenho certeza que ele não fez nada ainda, porque não tinha conhecimento dessa situação. Até a comunidade queria fazer um movimento lá de protesto. Eu falei para eles que, eu dei minha palavra para eles, que a gente estava vendo isso com o prefeito, com a secretária, que não teria necessidade disso, mas que esse vereador está tratando, e vamos conversar com a secretária novamente, e vamos conversar também com o prefeito, para que faça isso o mais rápido possível para o CEMEI Dona Selma, no setor Ásia, em Cidade Continental. Obrigado a todos. Posso ir, presidente? Mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde à minha equipe, boa tarde aos nobres guerreiros que permanecem nessa casa. Boa tarde, presidente. Cumprimentando o presidente, aqui eu cumprimento a mesa. Quero aqui mandar um abraço ao meu pastor Bruno Félix, a pastora Xênia, a pastora Clésia, o pastor Gilton, homens e mulheres de Deus que têm nos ajudado em muito na condução deste projeto. E aqui eu quero mandar um abraço para minha esposa Graciane, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Nobres colegas, hoje eu venho trazer à luz dessa casa algo que, inclusive, já tratei aqui nessa tribuna, mas que eu não poderia deixar, mais uma vez, de retratar. Até mesmo porque nós precisamos, eu sozinho não vou conseguir vencer essa batalha, eu conto com os nobres edis dessa casa, presidente. Eu preciso da Comissão de Saúde junto comigo. Essa vitória, esse mérito não será apenas do vereador Antônio Carlos C&A, essa vitória será da sociedade serrana, da sociedade capixaba. Eu não tenho ego nenhum em pensar, pelo menos, de que eu consegui algo, mas eu quero dizer que juntos conseguimos algo em prol das pessoas que tanto precisam. Quando nem mesmo eu estava nessa Câmara Legislativa, eu já estava ali no Hospital das Clínicas, ouvindo as pessoas que vêm de várias cidades do estado do Espírito Santo em busca, Leandro Ferraz, de tratamento médico em Vitória.
2016, 2017, 2018, 2019, e aqui eu fiz questão de separar alguns dos trechos dessa minha caminhada, dessa minha trajetória, de 2018 para cá. E é claro que aí emendou com um fato que eu falei nessa tribuna na última segunda-feira, salvo engano, a respeito das pessoas que fazem hemodiálise e saem de Nova Almeida para Cariacica e para Vila Velha. São 108 quilômetros, 54 para ir e 54 para vir. E acredita, Leandro Ferraz, acredita, presidente Saulinho, nobres vereadores, que muitas dessas pessoas com mais de 70 anos estão indo fazer hemodiálise de ônibus. É claro que o poder público disponibiliza o transporte, mas ainda não consegue para todos. Eu estou falando apenas do município de Serra, mas acreditem, tem gente vindo de Santa Cruz para Cariacica. Então nós precisamos da união dessa casa, precisamos do comprometimento da Secretaria Estadual de Saúde, precisamos dos parceiros, nossos deputados estaduais. O município da Serra, graças a Deus, nós temos 5 deputados estaduais, e nós precisamos que eles batam na porta do nosso governador, batam na porta da Secretaria de Saúde, para que aumente o número de cadeiras para o tratamento de hemodiálise na nossa querida Serra, porque tem pessoas vindo de Fundão, tem pessoas vindo de Aracruz, e o que eles estão passando realmente é inadmissível. E eu fiz questão no dia de ontem de ir até Campo Grande, Cariacica, e ali eu ouvi algumas pessoas, ouvir alguns relatos de paciente com 84 anos, Serrinha, que sai de um tratamento de hemodiálise e aguarda para 4, 5 horas para retornar para sua casa. O vídeo ficou tudo junto, mas eu gostaria que vocês soltassem ali o vídeo para vocês entenderem. As pessoas que vêm de Apiacá, vêm de São Mateus, vêm da minha cidade de Jaguaré, e hoje, exatamente hoje, completa 4 anos e 5 meses que eu perdi a minha mãe por falta de médico na minha cidade de Jaguaré. E quando eu me deparo com situação como essa, eu não poderia jamais me acovardar, Serrinha, em não defender essas pessoas. Porque eu sou um ser humano e Deus me abençoou chegar aqui para dar voz para essas pessoas. Minha mãe não teve o privilégio de ver o filho dela sendo vereador, mas eu tenho certeza que a minha marca vai ficar para cuidar de pessoas. E eu gostaria que você soltasse o vídeo, por favor. Que horas que vocês saíram de casa? Que hora que a senhora saiu de casa? 11 horas da noite. 11 horas da noite você saiu de casa? 11 horas da noite. Meia-noite e meia. Meia-noite e meia, ou seja, fizeram um trajeto, saíram 11 horas, chegaram aqui que horas? 5 horas. Vejam aí a quantidade Hospital de das lixo onde as Clínicas, pessoas em Vitória. Ana, você acompanha paciente que faz tratamento oncológico aqui. Deixa eu te falar, você vem quantas vezes por mês aqui em Vitória? Às vezes uma, às vezes 2 vezes. E essa pessoa que faz tratamento oncológico, aqui tem um lugar decente para ele ficar? Não. Qual é a idade dessa pessoa? 65 anos. Se você precisar de ir num banheiro, levar esse paciente no banheiro, tem um local para ele? Eu tenho que ir lá no Santa Rita. Você tem que ir lá no Santa Rita. E aqui agora você vai ficar até que horas? Eu acredito até umas 4 horas da tarde. Que hora você saiu de Mucurici? 11h30 da noite. Essa é a clínica de hemodiálise em Cariacica. 8 anos? E há quanto tempo que ela faz aqui? 8 anos que ela faz aqui. 8 Desde que anos? ela começou, que ela faz aqui, nunca fez aqui. Quais são os dias da semana que a senhora vem aqui? 3 vezes, terça, quinta e sábado. Terça, quinta e sábado. E a vida da senhora, a senhora sai de casa que horas? Tá, pega de 7h10, 7h30, 7h30, tem que dar 6h40, 6h30. Ou seja, o dia todo. O dia todo, vem pra aqui e acabou, não tem mais nada. O senhor terminou sua hemodiálise 10h30. 10h30. Agora vai dar 1 hora da tarde. Aí, enquanto isso, o senhor permanece aqui? Tem 3 horas aqui. Na verdade, falta palavras para a gente traduzir uma situação dessa. É humanamente impossível eu representar o povo, me deparar com uma situação como essa e não me emocionar. Tem que não ter coração para ouvir uma história como essa
Governador, é só um pedido. É só um pedido. Invista para cuidar dessas pessoas. É inadmissível, estou em Cariacica, ouvindo histórias que realmente é de partir o coração. É de partir o coração porque não dá para ouvir um senhor que trabalhou a vida toda, construiu uma vida e agora essa falta de respeito para tentar sobreviver. Ninguém sai de uma máquina de hemodiálise sorrindo. Ninguém sai de uma máquina de hemodiálise cheio de vigor. Sai quebrado. Sai quebrado. E aguardar por 3, 4, 5 horas para retornar para suas casas não é dignidade da pessoa humana. Hoje eu estou aqui em Cariacica e acredito, há pessoas que vêm de Nova Almeida para receber um atendimento médico aqui nesse lugar. Concede a parte, vereador? Aí a pergunta que eu faço é: onde estão os nossos representantes da Assembleia Legislativa para nos ajudar? O CIA sozinho não vai conseguir. Não é competência do Legislativo Municipal, mas o Legislativo Estadual pode muito nos ajudar. O Legislativo Estadual, o Legislativo Federal tem o dever de socorrer essas pessoas. É por essa razão que eu não deixarei jamais de cobrar com respeito, com zelo aos nossos representantes, em especial o nosso governo do Estado. Hoje completa exatamente 1.616 dias que eu tive que enterrar a minha mãe por falta de médico na cidade de Jaguaré. Enquanto fôlego de vida eu tiver, enquanto nessa casa legislativa eu estiver, eu vou lutar para defender o povo. E vou cobrar de quem está acima de mim, de quem está na Assembleia Legislativa, de quem está em Brasília, com poder, com verba, para nos ajudar a socorrer essas pessoas. E eu os convido, os 10 deputados federais que nós temos, os 30 deputados que nós temos na Assembleia Legislativa, visita esse local numa sexta-feira à tarde e veja como que saem essas pessoas de uma máquina, de um equipamento, filtrando o seu sangue. Eles saem quebrados e depois são obrigados a pegar um transporte público lotado e andar 54 quilômetros. Dignidade da pessoa humana não existe. Nós estamos rasgando a nossa Constituição, estamos rasgando o Estatuto do Idoso e, acima de tudo, nós estamos rasgando aquilo de mais sagrado. Nós estamos rasgando a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que todo poder ele é constituído por Deus. E se Deus te colocou em algum lugar de autoridade, é para que você possa representar o povo e representar bem. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Eu vou dar o meu melhor enquanto aqui eu estiver. O meu muito obrigado e que Deus nos abençoe. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Jefinho, do Balneário. Presidente, eu só queria aqui, até de forma, assim, parabenizar meu colega vereador C.A. pela matéria. Tenho certeza que ali não é vida fácil mesmo, não. Só muita dor e sofrimento mesmo. E outra coisa, para até um formato de calentar um pouco o coração do nosso vereador também e também das pessoas que estão em casa e nos assistindo, há uns 20 dias atrás eu tive uma reunião com o nosso coordenador lá, o Iranils Casado, do nosso prefeito Everson Meirelles, e justamente eu cheguei no momento onde estava sendo tratado, Serrinha, a questão da hemodiálise no nosso município da Serra. Para deixar aqui bem claro, para as pessoas que conhecem ali, não tem o Campo do Serra? Tem o Campo do Serra
e tem ali, ao lado, onde era um negócio de fora, alguma coisa assim, e depois virou Secretaria de Educação, onde tem elevador, tem tudo. E nesta conversa, que eu estava ali conversando com o secretário Iranilson Casado, estava fazendo esse tipo de parceria e convênio que eles estavam vendo para que traz, junto com o governo do Estado, as máquinas, a empresa que faz hemodiálise no Espírito Santo para a Serra, naquele local. Então, em breve, aquele prédio vai se tornar um centro de referência de hemodiálise. Nos próximos meses, aí, eu acredito que já vai estar em funcionamento. Ele já estava. A única coisa que o município parece que ia entrar em convênio, Rafael, era o espaço. Vai ceder o espaço, ou o aluguel vai ser pago, alguma coisa assim daquele espaço, e aí, em parceria com o governo do Estado, com essas empresas, vai instalar aqui no município da Serra. Eu acredito que é uma grande vitória da população, né, que tanto precisa da gente, que precisa do prefeito, que precisa do seu secretariado, e fazer hemodiálise aqui na Serra, só de transporte, que vai economizar, que o prefeito faz aí durante a semana, diariamente fazendo, para levar pessoas para Cariacica e demais locais aí onde tem essas máquinas de hemodiálise, já vai ser muito válido pelo investimento que vai ser na Serra. Inclusive, por essas pessoas, né, que tanto merecem o nosso carinho e a nossa atenção. E a boa notícia que em breve vai estar sendo instalado aqui no nosso município, próximo ao campo do Serra. Com a palavra, vereador Rafael Estrela do Mar. Boa tarde aos nobres colegas, ao presidente em exercício, Dr. William Miranda, saúde da mesa, e também a toda a galeria, aquele que nos acompanha aí no canal do YouTube, TV Câmara. Hoje eu tenho 3 temas para falar dessa tribuna. Quero iniciar bem rapidamente, parabenizando a nossa secretária e vice-prefeita, doutora Gracimere. Na sessão passada, eu ouvi atentamente a reclamação dos colegas, não me manifestei na oportunidade, busquei informação referente à eleição de Jardim Bela Vista, e para hoje trazer, sim, aqui algumas informações importantes, né? Eu vi aqui várias críticas, e hoje eu queria só parabenizar a nossa secretária. Eu estou com os áudios e vídeo do Edson, que o Edson postou na rede social, onde ele coloca os áudios de ameaça. Então, assim, um grupo tentando ameaçar os moradores, a democracia. Eu também me espantei quando eu vi aquela mobilização toda da Força Policial, mas eu aqui, hoje, depois de conversar e entender e receber esses áudios e vídeo, eu entendo que houve, sim, ali um atentado, posso dizer assim, à democracia, ali algo que queria paralisar sobre a ameaça, algo muito pesado e que foi necessário a utilização da Força Policial, e aqui eu parabenizo a doutora Gracimere e o nosso prefeito, o Everson Meirelles. Tá bom? E os nobres colegas... Pede a palavra. Me vê a parte, vereador. Eu vou conceder a parte. E aos nobres colegas que, caso queira, os áudios, né, está aqui no meu celular, eu vou disponibilizar para todos os colegas, porque somente com informação concreta nós vamos, sim, poder falar com muita certeza dos fatos que foram colocado aqui nesse plenário. Com a palavra, o nobre vereador Kleber Serrinha. Quero parabenizar ao vereador que trouxe esse tema, que foi citado aqui na sessão passada, e dizer o seguinte: quando o povo se sente inseguro, a gente clama por segurança. E eu quero parabenizar a secretária que deu o suporte naquela eleição, porque as eleições de comunidade está passando do limite, com ameaças, pessoas falando que vai pegar e vai fazer.
e o morador não pode ficar descoberto. E quero também relatar que não ficou o tempo todo aquelas viaturas no local. Foi a questão do momento que estava caloroso, as pessoas fazendo ameaça a todo tempo. E aí, meu amigo, qualquer comunidade que passa por uma situação dessa, a comunidade, vereador, ela vai pedir segurança mesmo. E aí um grupo político que quer fazer na marra, quer levar na marra, acha que a cidade está abandonada. E, na verdade, a cidade não está abandonada. A cidade tem um prefeito chamado Everson Meirelles, que mantém a ordem a todo tempo. Então, eu quero parabenizar a delegada Gracimere, toda a equipe da guarda que estava lá, que não fez nada demais, simplesmente foi para o local para manter a ordem, manter a segurança e a integridade daquelas pessoas que estavam lá, principalmente do presidente daquela comunidade, que se sentiu ameaçado a todo momento. E, só para vocês relatar, foi 140, eu não sei o número exato, que foram lá em 1 hora dar o voto para ele. Foi 1 hora só de aclamação. 141. Então, assim, dizer que a gente prega pela segurança, pela uma cidade melhor, e parabéns, delegada Gracimere e toda a sua equipe da Guarda. Uma parte, o nobre vereador, doutor William Miranda. Eu sempre falo, vereador Rafael, que toda história tem 2 lados. A secretária Gracimere, com a história riquíssima que ela tem na segurança pública do Espírito Santo, a nível de governo de Estado, ela jamais seria irresponsável a ponto de tirar os nossos guardas da cidade da Serra e alocá-los no único local. Com certeza, as denúncias que chegaram até aquela secretaria de que algo muito sério poderia acontecer, independente de ter sido uma eleição por aclamação, mas muitas pessoas circulavam naquele local. A ameaça era iminente. E se nada disso estivesse acontecendo, e lá naquele local houvesse uma tragédia, estariam aqui hoje xingando o trabalho da secretária Gracimere pela falta de segurança no local, pela sua inércia. Mas ela preveniu que uma tragédia pudesse acontecer. As denúncias chegaram, os áudios são visíveis, e ela fez o que qualquer secretário e gestor com responsabilidade faria. Então, parabéns, delegada, e que a senhora continue preocupado, cada dia mais, com os moradores da nossa cidade. Muito obrigado, nobre vereador. Agora, eu gostaria de continuar aqui a minha fala. Às vezes, já ouvi aqui dentro desse plenário, já ouvi fora desse plenário, e realmente é uma sensação que, às vezes, essas instituições que agora eu vou falar aqui novamente, da empresa Cesan, é o que, às vezes, transparece para as pessoas. A gente fala todos os dias, a gente e dá uma sensação de que não muda nada, mas eu quero dizer para os nobres vereadores e para a população da cidade da Serra que após aquela reunião nossa, aqui aquela audiência, que Serra, doutor Renato, não é pinicão de Vitória, várias coisas boas estão para acontecer lá em São Geraldo. Mudança de traçado, obras em comunidade, que mais à frente, quando a gente tiver certeza, nós vamos falar sobre aqui. Por isso o motivo da troca do dia da audiência, que seria na data do dia 11 de setembro, nós transferimos para o dia 30. E aqui eu convido a todos os vereadores. Eu falo isso porque a gente tem subido aqui nessa tribuna, muitas das vezes, eu vou passar um vídeo bem rápido, as pessoas têm sentido assim, hipossuficiente com a empresa Cesan. A empresa Cesan ela tem tratorado, mas nós temos aqui combatido aqui todos os dias. E eu quero passar um vídeo referente aí o acidente que aconteceu. Pode passar o vídeo aí, o primeiro vídeo do Beco Cerejeira, que eu falei na sessão passada, um descaso da Cesan, do abastecimento de água aí, por gentileza. Aí você pode verificar, ó, uma criança
né, por falta de uma manutenção após um conserto de água, no vazamento de água, uma criança se machucou no beco da Cerejeira do bairro Zé Anchieta. Eu venho narrando todos os dias aqui, dona Cezan, a falta de respeito com a nossa população da cidade da Serra. Na sessão passada eu falei que se fosse lá na Aleixo Neto, se fosse na Américo Buarque, se fosse na Reta da Penha, esse buraco que se encontra no Beco das Cerejeiras, no bairro José de Anchieta, já estaria fechado. Comuniquei a Cezan, comuniquei a supervisão e falaram que pediram urgência. Mas eu quero te mostrar o verdadeiro motivo. Pode passar o segundo vídeo aí. Motivo por esse descaso. É assim que se encontra a garagem da Darwin, que presta serviço, caminhão fechando a saída, carro de funcionário fechando a saída, porque os mesmos estão com salário atrasados. Será que a Cezan não está enxergando isso? E aqui eu cobro o presidente da Cezan, é assim que está, ó. Os carros tudo parados na garagem, e aqui eu não vou culpar o servidor não, o trabalhador, porque o trabalhador está sem poder levar o alimento para sua casa, e esse contrato emergencial que nunca acaba, se está com problema judicial, tem que ter uma brecha no contrato ou alguma causa no contrato que a Cezan possa, de forma emergencial, contratar uma empresa, uma terceirizada, que venha fazer os reparos devidos para que os moradores não sofram com essa situação. Veja, ali foi algo que a criança machucou a perna, mas poderia ter batido a cabeça e vindo a óbito. Então eu chamo a atenção aqui, eu peço a colaboração do nosso governador do estado. Se está com problema com a Darwin, com a terceirizada da Darwin, se a Cezan está fazendo repasse, ainda nós estamos verificando. Mas nós vamos cobrar também, através da defesa do consumidor, que seja respondido a essa casa esse total descaso com a nossa cidade. Nós não podemos aceitar, e os colaboradores dessa terceirizada estão ali sem receber há meses. Muito obrigado, nobre presidente, pela paciência, e Deus abençoe a todos. Com a palavra, vereador professor Renato Ribeiro. Nobre presidente, concede a palavra. Palavra concedida ao vereador Henrique Lima. Agradeço, nobre presidente, a concessão da palavra. Queria, para além disso, cumprimentar a galeria, em nome do Diego, meu amigo. Mas eu pedi a palavra na tarde de hoje. Deus é tão bom que o nobre vereador, o Wellington Alemão, voltou ao plenário. Na nossa vida pública, nós temos que saber pedir desculpas e temos que saber também quando nós erramos. Subir à tribuna para agradecer, para fazer alguma reclamação, muitas vezes o nosso cotidiano é muito fácil. Mas ontem à noite estive aqui na sessão e, ao sair daqui, fui para um outro compromisso, saí inclusive às pressas, queria ter ficado aqui um pouco mais, até porque muitos de vocês não sabem, mas meu avô foi veterinário. Mas acho que todos os senhores aqui devem ter um grupo de WhatsApp só de você, nosso, né, interno, para que a gente possa guardar algumas coisas, que a gente possa separar algumas coisas. E ontem eu cometi uma falha no meu WhatsApp e acabei encaminhando uma matéria para alguns grupos de grande circulação. Quando fui citado no grupo, rapidamente apaguei, percebi que fiz de mais de um grupo, inclusive, e lá mesmo citei, e vou citar aqui em plenário, porque citar apenas num espaço é fácil, mas aqui eu sinto que estou no espaço público. E eu tenho, principalmente dentro do
desse caso, 2 amigos que gosto muito e que tenho certeza que vão me perdoar, até porque a vida é assim, e a gente só se entristece com os de perto. Nós não nos entristecemos com os inimigos, mas com os amigos. Por isso, venho aqui pedir perdão aos 4 e principalmente aos 2 que levam no meu coração. Muito obrigado. Boa tarde a todos, mais uma vez. Boa tarde, nobres vereadores que ainda se encontram nessa casa. Boa tarde à nossa mesa diretora, em nome do nosso presidente em exercício. E boa tarde a todos que nos acompanham, aqueles que ali estão sempre na galeria, né? E eu quero mandar um abraço especial para o nosso líder, grande líder Peixoto, que aqui está, que sempre acompanha as sessões aqui e não só acompanha, como nos aconselha com toda a sua sabedoria e experiência aqui na Câmara. A gente não pode deixar de falar do nobre vereador, eterno vereador Sérgio Peixoto. Eu vou começar a minha fala, acho que de trás para frente, do que eu coloquei aqui. Porque tem coisas que a gente não pode deixar de falar. A inauguração, finalmente, inauguração da Escola Aristóbulo Barbosa Leão. Uma escola que tinha a previsão de 12 milhões de reais para a sua obra e foram gastos 32 milhões na obra daquela escola. Feliz porque aquela escola será inaugurada em setembro ou outubro, mas não podemos fechar os olhos para a má gestão, mau planejamento, porque se faz um planejamento de uma escola custar 12 milhões e ela custar 32, é uma farra com dinheiro público e a gente não pode fechar os olhos, independente de quem iniciou a obra, de quem no meio do caminho deu continuidade e quem agora vai entregar uma grande farra e irresponsabilidade com dinheiro público. Até porque gastou os 32 milhões naquela obra e pagou aluguel para um prédio particular para que as aulas continuassem acontecendo ali na região de Laranjeiras. Então, muita coisa, a gente está contando só os 32 milhões, mas tem muito mais dinheiro aí que foi gasto com aluguel de prédio privado. Mas fico feliz mesmo assim que os alunos da região terão uma escola moderna, uma escola que os alunos merecem aqui na cidade do município da Serra. Ontem estive pegar um pouco da fala do meu amigo, nobre vereador Rafael Estrela do Mar. Estive numa rodada do Fórum Regional de Saneamento, né, que está discutindo aí o plano de saneamento municipal, e sempre a gente discute e acaba repetindo as mesmas coisas aqui. Tinham líderes comunitários, moradores de várias regiões da nossa cidade, e sempre são as mesmas reclamações. A CESAM continua prestando um desserviço para a população. No fórum, alguns funcionários, a CESAM ainda coloca os funcionários no fogo, porque não coloca seus diretores para participarem desses fóruns, porque sabe que vai tomar pancada, e aí manda funcionário de carreira, e aí o cara tem que ouvir todas as reclamações dos moradores, dos líderes comunitários, de vereadores, porque a CESAM já passou da hora de tomar vergonha, a sua gestão tomar vergonha na cara e prestar um serviço de dignidade, um serviço de respeito para o município da Serra. Porque é inadmissível a forma que a CESAM onera o município, onera. O que a CESAM faz é cometer crime, porque ela onera o município, ela vai lá, demora 90 dias para atender um chamado, quando atende, deixa o serviço para trás, deixa buracos para o município, infelizmente, pagar, porque tem que colocar uma equipe de tapa-buraco, quando vai fazer o serviço no bairro, acaba fazendo um serviço para a CESAM, que é de responsabilidade da CESAM. Então, foi discutido, e também a questão do esgoto, a gente debateu sobre os problemas que nós vamos enfrentar, e já estamos enfrentando em relação ao esgoto na cidade,
e eu tenho certeza que na audiência pública que acontecerá aqui nessa Câmara, nós discutiremos ainda mais, e agora de forma incisiva, eu espero que realmente os representantes da CESAM e da Ambiental Serra, aqueles que resolvem, aqueles que têm o poder da caneta, não tenham medo e não se acovardem e venham até aqui para discutir com esses nobres vereadores. Quero falar agora sobre a eleição, e eu não me intrometo, se tem uma coisa que eu não faço. Primeiro, que eu nunca participei, respeito todas as lideranças comunitárias, porque aqui tenho vários colegas, inclusive, que vieram, são oriundos, né, das comunidades, dos bairros, foram presidentes de bairro, meu nobre amigo vereador Henrique Lima, Rafael Estrela do Mar, temos o George Guanabara e tantos outros que são oriundos das lideranças comunitárias, das comunidades. Eu não vou nem falar da eleição em si, porque não me interessa. Não me interessa a eleição, principalmente num bairro que não é meu. No meu bairro, muitas vezes, eu não me envolvo. Imagine em outros bairros que não são os que eu resido. Com todo respeito ao posicionamento de cada um, porque vivemos numa democracia, esse parlamento representa essa democracia, e quando até ouço alguns colegas falando que é um suspiro para a democracia, que a gente não vive na democracia, me espanta, até porque todos nós aqui fomos eleitos através do voto direto, nas urnas eletrônicas. Então, se não existe democracia, eu não conheço nenhum vereador aqui que tomou o poder, tomou a sua vaga na marra, não, vereador Caldeira. Então, vivemos sim numa democracia. Então, respeito a fala dos nobres colegas vereadores que falaram, fizeram seus posicionamentos em relação à eleição do bairro Bela Vista, mas eu queria colocar um vídeo rapidamente, só na parte ali onde o presidente Edson Reis, ele cita alguns áudios, e aí tem alguns áudios que aparecem no vídeo que ele publicou nas redes sociais. Puder colocar, o pessoal da comunicação, agradeço. Eleição de Jardim Bela Vista. Primeiro eu quero agradecer os moradores que participaram desse pleito eleitoral de Jardim Bela Vista. Uma chapa só, foi aclamação. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como se dá a aclamação. Conseguiu entregar a sua chapa, né, no dia. Por exemplo, o senhor Isaac Dali, ele entregou uma chapa faltando o vice. O vice já tinha pedido para tirar seu nome da chapa. Era o quarto vice, pelo que eu me engano, que eles muito. É que um grupo, a gente sabe que esse grupo já tem... gente desse grupo já foi preso várias vezes. Prestem atenção como eles agiram aqui nessa eleição da comunidade. Escuta alguns áudios aí, vocês vão entender como é que foi o processo eleitoral de Jardim Bela Vista. O bagulho é o seguinte, deixa eu falar pra você. Qual é a parada que você tá envolvido aí no bagulho da política aí do Jardim JBV, entendeu? Deixa eu falar pra você. Não adianta tu correr, tu denunciar nós, que nós é o primeiro comando, entendeu? Ou você sai fora, irmão, ou nós começa por você, seu irmão, sua tia, seu pai, sua mãe, por todo mundo, entendeu? Se você balangar errado, não vai chegar e não vai rasgar com você no meio da rua, entendeu? Porque o Bela Vista é meu, entendeu, irmão? A 17, principalmente, você pode ligar em quem foi, eu sou o dono dessa porra, entendeu? Só tá rendado num bagulho, entendeu? Você tá achando que você é quem, rapaz? Pra você gritar aí nesse bagulho aí de arrotar aí, entendeu? Bagulho de político, o bagulho é nosso, entendeu? Nós quem manda aí no Bela Vista é nós, rapaz. Larga de ser cuzão. Não era nem pra você estar envolvido nessa parada. E outra, se você citar que nós tá ameaçando você... Pode parar o áudio. Isso é só um pedacinho do áudio, que são vários desse aí. Esse vídeo foi publicado. Esse vídeo foi publicado pelo presidente. E eu aqui, eu estou replicando aquilo que eu vi, né? Aquilo que eu vi não só no vídeo do presidente, mas em vários outros áudios. E aí, quando a gente olha no primeiro momento, várias viaturas, e não só da Guarda Municipal, eu não vi ninguém aqui falando da quantidade de viaturas da Polícia Militar, da Força Tática, da Polícia Militar que estavam lá. Tá? Só que foram muito incisivos em relação à Guarda Municipal. Ora, foram vários áudios como esse, quando a população está em risco, até mesmo num processo democrático, numa eleição de bairro, a Guarda tem a responsabilidade de manter a ordem e garantir a segurança da população da nossa cidade. Tem áudios muito piores que esse, que ameaçam as pessoas de que vão votar. Se a pessoa for votar, ela vai receber uma represália. Então, a Prefeitura da Serra, com muita responsabilidade, para garantir a ordem e a segurança dos moradores que se dirigiram de suas casas para votarem,
a Prefeitura e a secretária, as sedes, a secretária Gracimere, que está sob o comando da secretária Gracimere, e também sobre o comando da guarda do comandante Nascimento, encaminhou as viaturas também com o aval do nosso prefeito para que fosse garantida a segurança daqueles moradores que faziam parte daquele processo eleitoral. Então, a gente sempre precisa ouvir os dois lados. Falo para vocês que vivemos num país democrático, cada um vê, principalmente os líderes comunitários, como vocês já vieram do movimento comunitário, têm as opiniões, mas, diante dos áudios que eu vi, diante do vídeo que eu vi, quero parabenizar as sedes, em nome da secretária Gracimere, da vice-prefeita, parabenizar o comando da guarda, em nome do Nascimento, parabenizar o nosso prefeito, Everson Meirelles, preocupado com a segurança da população daquela comunidade, concedida à parte ao nobre vereador Serrinha. Obrigado, vereador professor Renato Ribeiro. Também quero parabenizar os agentes de trânsito pelo brilhante trabalho que eles vêm fazendo. Muito carro abandonado nas vias. E aí eu quero agradecer e parabenizar o meu amigo, agente Milton, que vem ali fazendo um trabalho, orientando e auxiliando o pessoal do Transcol na saída dos terminais, e essa classe que vem fazendo aí um trabalho maravilhoso. E também quero também agradecer a um trabalho, um serviço prestado lá em Residencial Jacaraípe, né, a pedido do líder comunitário Juscelino e toda a sua diretoria, onde o secretário entrou fazendo uma limpeza geral no bairro, e agora a gente precisa de fazer recolhimento de entulho. Parabenizar o Enivaldo Dias e a Secretaria de Serviço e dizer que a Serra ela não vai aturar esse tipo de coisa, até mesmo, vereador, porque Serra é lugar de pessoas trabalhadeiras, pessoas que vêm para cá para conquistar seu espaço trabalhando. E a ameaça, a gente sabe que nosso prefeito, a nossa guarda e a nossa polícia militar, ela não vai aceitar. Parabéns por esse tema e dizer que vamos viver isso sempre quando tiver uma briga política dentro da comunidade, porque hoje eles querem levar na marra. E toda eleição tem uma regra. Se você não cumprir a sua regra, infelizmente, você não pode reclamar. Obrigado pela participação, nobre vereador Serrinha. Para finalizar, também parabenizar o trabalho da Polícia Militar, que se fez presente, que acredito que a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar, quando recebeu esse conteúdo, esses áudios, também viu que era necessário dirigir uma quantidade de viaturas e de efetivo para a região, para garantir que não acontecesse nenhuma tragédia e nada daquilo que foi colocado nos áudios que nós ouvimos. Então, mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos, parabéns também aos guardas municipais que estavam ali participando daquela ação. Quero finalizar minha fala parabenizando e agradecendo ao secretário de Serviço, Enivaldo Dias, que se faz presente sempre na comunidade. Meu nobre amigo vereador Henrique, ele sempre lembra e sempre brinca comigo ali, que todo dia praticamente eu faço um vídeo, boto o dedinho para cima e falo, hoje tem serviço na comunidade, porque é assim que o Enivaldo tem tratado, não só Barcelona, mas a comunidade, as comunidades de modo geral, com muito carinho e respeito, com muita responsabilidade. A gente sabe o tamanho da nossa cidade, não dá para atender todas as demandas que nós esperamos no tempo hábil que a gente espera, mas ele vai atendendo a comunidade, vai deixando nossa comunidade bem cuidada, né, bem tratada, e eu quero agradecer ao secretário Enivaldo Dias por todo esse carinho, por todo esse apoio com a comunidade de Barcelona. Como eu tenho mais um minuto, eu quero agora também agradecer e passar um recado, né, para a comunidade de Barcelona, minha comunidade, do qual sou cria, são 41 anos, vai fazer agora de Barcelona. A partir do dia 15, Barcelona estará recebendo. E eu lembro que foi uma solicitação, uma promessa de campanha desse vereador, junto com o nosso prefeito Everson, que transformaríamos aquela unidade de saúde numa unidade que faz aquele acompanhamento da família, que teria a presença
dos agentes comunitários de saúde, uma unidade regional, uma unidade de saúde da família. E aí eu quero falar para você, morador de Barcelona, que a partir do dia 15, nós receberemos 4 equipes no bairro, que percorrerão, a comunidade será dividida entre essas 4 equipes, serão 4 médicos, cada equipe terá 2 agentes de saúde, nobre vereador Henrique. Teremos também a presença de técnicos, né, técnicos de saúde, teremos também um grupo com psicólogo, nutricionista, assistente social. Então a comunidade de Barcelona vai ser muito bem atendida e eu quero parabenizar ao nosso prefeito por atender essa reivindicação e agradecer à nossa secretária de saúde, Fernanda, que nos ouviu. Foram várias vezes que a gente solicitou que a nossa unidade entrasse no programa de saúde da família, né? Várias vezes que a gente solicitou a Fernanda, pedi mais um minutinho, e a Fernanda nos atendeu. Inclusive, a Fernanda já prometeu que é uma demanda importante da nossa unidade de saúde, que encaminhará mais uma dentista, que será encaminhada para Barcelona, para que a gente possa ter um atendimento muito mais humanizado. Porque ainda, infelizmente, porque pelo fato de só termos uma dentista, alguns moradores têm que se deslocar até a unidade de saúde, 3h30 da manhã, para conseguir uma das vagas de dentista. Então, passamos essa demanda para a secretária e ela já assumiu um compromisso que em breve Barcelona terá mais uma dentista para que a gente evite que o morador tenha que ir para a fila de madrugada e passar por riscos, inclusive, de assalto ali naquela comunidade. Então, muito obrigado a Fernanda, muito obrigado ao nosso prefeito Everson, e essa é a boa notícia para a nossa comunidade de Barcelona. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Concede a palavra, nobre presidente. Com a palavra, vereador Henrique Lima. Nobre presidente, eu tive na segunda-feira aqui nesse microfone falando sobre Jardim Bela Vista. Eu vou iniciar falando sobre o presidente Edson Reis. Considero ele um dos top 10 da cidade da Serra. Um belo trabalho na comunidade. Estive junto com ele no momento de levar o Qualificar ES, que ele levou para uma igreja. Foi belíssimo o trabalho dentro de uma cozinha. Levou para aquela comunidade a reforma da escola e agora vai ter ordem de serviço de um posto de saúde. Então, assim, para quem foi presidente de bairro aqui, sabe que isso é uma entrega que marca a sua passagem pela Associação de Moradores. Então, os mandatos de Edson Reis são incontestáveis. Mas eu gostaria de perguntar a todos os vereadores que vieram fazer defesa sobre o contingente da Guarda Municipal e da Polícia Militar, se você iria votar com um áudio daquele. Se você colocaria os seus filhos de maiores para votar ouvindo um áudio daquele. Porque o nobre vereador C.A. ficou aterrorizado e disse que nunca tem vontade de disputar uma eleição com um áudio daquele. Eu quero saber dos nobres vereadores se os nobres vereadores se preocuparam com queixa-crime, porque o que aquele rapaz fez naquele áudio ali merece a cadeia. Eu fui duas vezes me senti ameaçado, e aí, nobre vereador, que é advogado, fiz uma queixa-crime. Estou vindo agora do fórum, porque estou me sentindo ameaçado. Lá é o campo de discussão sobre isso. Existiu algum plano da Guarda Municipal e da Polícia Militar para que uma senhora de 80 anos saísse de casa, fosse voltar e voltasse para casa em segurança? Vamos discutir isso aqui? Vamos trazer essa discussão para cá? Porque eu não estou vendo isso. A nossa secretária, que eu adoro ela, não estou discutindo aqui o trabalho dela durante os nossos 8 meses, mas sobre esse fato de Jardim Bela Vista, como aconteceu em Vila Nova, a minha preocupação aqui é sim nós estarmos discutindo daqui a pouco um homicídio. Essa é a minha preocupação. Então, assim, este áudio, nós temos compromisso sobre ele. Vamos fazer uma comissão e vão lá perguntar se alguém abriu uma queixa-crime? Agora, vim aqui falar que está certo um negócio desse, uma aclamação de 1 hora, ter 11 viaturas para guardar
na verdade, a comissão da fama de tomar uma surra é um disparate. Me desculpa. Me desculpe, mas é um disparate. Muito obrigado. Concede uma parte, não, vereador? Ó, presidente. Com a palavra, vereador Stefano Andrade. Palavra concedida, vereador professor Renato Ribeiro. Só para esclarecer, né, tirar uma dúvida do novo vereador Henrique Lima, né, na sua fala, sempre muito bem colocada, até pela experiência que tem enquanto presidente de bairro, aqui o boletim de ocorrência que foi registrado por aqueles representantes que se sentiram ameaçados. Eu recebi também esse boletim de ocorrência, além dos áudios, como eu falei, que me espantaram muito. Como eu disse, nunca participei de eleição comunitária, nunca fui candidato a presidente de bairro, respeito todas as lideranças comunitárias, inclusive o Edson Reis faz um trabalho maravilhoso, como o Henrique falou, ele é um cara sensacional, mas está aqui o boletim de ocorrência que foi registrado, e acredito até que através desse boletim de ocorrência e também dos áudios, foi aí que ele deve ter solicitado a presença da Guarda e também da Polícia Militar. Obrigado, um abraço, que Deus nos abençoe. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Jorge Guanabara. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres vereadores. Hoje eu venho aqui para parabenizar também o nosso secretário de Serviço, Enivaldo Dias. Ele atendeu um pedido nosso, a nossa comunidade, lá na Rua Angico, junto com a Avenida Macanaíba, clamava por mais iluminação pública, que estava tendo vários assaltos. Ontem foi instalado mais 3 braços de iluminação e mais um poste, trazendo mais tranquilidade para a nossa comunidade de Colina de Laranjeiras. Eu também aqui hoje quero parabenizar o nosso prefeito, o Everson Meirelles, porque hoje iniciou lá na Avenida Central a revitalização das calçadas. A comunidade da Grande Laranjeiras, principalmente ali, os moradores, os empresários ali da Avenida Central, aguardavam essa obra ansiosamente. Um abraço. Encerrados os oradores inscritos, encerrados a presente sessão e a próxima será regimental.